E é muito importante você entender isso, porque às vezes, né, aquela pessoa vai lá e faz um testamento e esquece de cumprir alguns requisitos e às vezes o testamento dela não vai ter validade lá na frente. Eu não sei se você sabe, mas todo mundo que faz testamento, e aqui inclui tanto o testamento público, né, quanto o cerrado, quanto o testamento particular, todas as formas de testamento, eles vão precisar, entre aspas, ser validados numa ação que a gente chama de ação de abertura, registro e cumprimento de testamento. E aqui é aonde o juiz simplesmente, que é o que eu falei para vocês, o juiz ele vai simplesmente analisar se cumpriu todos os requisitos do testamento e o juiz, nessa ação, ele vai falar assim, não, realmente cumpriu, e é por isso que é uma ação de abertura, cumprimento e registro do testamento, porque o juiz vai mandar cumprir aquele testamento. E aonde que você cumpre esse testamento, gente? Lá dentro da ação de inventário. Então, é muito importante você entender isso daqui, porque essa ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, alguns pontos você precisa entender, você advogado que está aqui. Primeiro deles é que essa ação, os honorários são apartados da ação de inventário. Então, se tem testamento no caso aí, você precisa fazer essa pergunta se tem testamento já no primeiro atendimento, fazer constar em contrato de honorários, porque vão ser 2 honorários, o da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento e os honorários do inventário. Você pode até cobrar os 2 juntos se quiser embutir no preço, mas você tem que saber disso para precificar corretamente o seu serviço. Segundo, essa ação, ela não é junto com o inventário, nem se eu estiver falando de inventário judicial, nem do inventário extrajudicial. Se eu quiser fazer o inventário extrajudicial, eu posso fazer com testamento? Sim, mas você vai ter que abrir essa ação aqui de abertura, registro e cumprimento de testamento, que só pode ser feita na via judicial, e lá você pede autorização para processar o inventário na via extrajudicial. Ah, e se eu quiser fazer inventário judicial? Aí, gente, você vai fazer da mesma forma. Abriu a ação apartada de abertura, registro e cumprimento de testamento e o inventário é separado. Mesmo se os 2 estiverem lá no judicial, é apartado. Eu preciso que você entenda que não dá para pedir cumulação da ação de abertura, registro, cumprimento de testamento e de inventário. Elas correm em apartado. Ah, eu preciso esperar finalizar essa ação do testamento para entrar com o inventário? Não, não precisa. Você pode entrar com as 2 juntas, tá? Com as 2 juntas, mas vão ser ações apartadas que vão entrar aí conexas, né? Por causa da questão do juízo universal do inventário, mas elas são separadas. Inclusive, é o que eu indico para você. Se tiver testamento, já entra com a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento e já entra com a do inventário, que vai correr nas 2 juntas aqui, mas você vai precisar da sentença dessa ação aqui, da abertura, registro e cumprimento de testamento, para finalizar o inventário, porque você vai precisar dessa sentença para cumprir lá dentro do processo de inventário. Outro ponto muito importante que muita gente pensa, eu quero anular o testamento. É dentro dessa ação? Não, gente, é uma terceira ação de anulação de testamento. Para você entender de uma vez por todas que você pode monetizar esse conhecimento de diferentes formas. Você pode ganhar dinheiro com testamento, tanto fazendo testamento propriamente dito. Aí você me fala, né? Mas testamento não é ato privativo de advogado, não é obrigatório advogado. Realmente, eu concordo com você, não é obrigatório. Mas se a parte vai lá e faz o testamento e não cumpre os requisitos, é como se ela não tivesse feito. No final das contas, ela não vai ter concluído a vontade dela, que era ter feito um testamento, porque tem que cumprir alguns requisitos lá. Já vi, gente? Já vai a primeira diquinha aqui, ó, principal. Se a pessoa é beneficiária do testamento, por exemplo, seu João quer testar deixando uma casa para a Amanda não pode ser testemunha. Primeira coisa, testemunha não pode ser beneficiária do testamento. Tem que ficar atento que há algumas peculiaridades e as pessoas fazem isso na prática, gente. Esquece de consultar o advogado, esquece de olhar os requisitos e vai lá na hora que tem essa ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, vai dar erro. Outro ponto, então você ganha dinheiro aí com testamento, tanto fazendo o testamento, você alertando a população que se não cumprir os requisitos, né, vai dar problema lá na frente. Então você vende o seu serviço falando dos riscos de não contratar aquele especialista, né, falando dos erros. E aqui, gente, eu não estou enganando ninguém, esses erros existem. Pensa aquela pessoa que fez um testamento, achou que a vontade dela ia ser cumprida e lá na frente
não foi cumprida nem nada porque não cumpriu os requisitos. Então, a gente vende nosso serviço alertando dos riscos e dos problemas de não se contratar aquele profissional. Já fica a diquinha aí para você fazer aquele post, falar nos stories, né? E é sempre bom você trazer à tona desses principais problemas que as pessoas passam, porque é assim que a pessoa sente a necessidade de contratar um profissional. Então, você ganha dinheiro fazendo testamento, fazendo essa ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, fazendo o próprio inventário, que vai ter essa ação aqui. A ação de anulação de testamento, ela corre em apartado, então são outros honorários, né? E a depender de quem você estiver advogando, você tem que ficar atento, porque às vezes o juiz não reconhece aquele vício dentro do testamento. Mas você, advogado especialista que está aqui hoje, você está na frente de muita gente, porque você vai descobrir quais cláusulas que invalidam esse testamento e você pode, né, lá no seu processo, né, a depender de quem você está representando, apontar essas cláusulas que vão invalidar aquele testamento e pode fechar mais esse cliente aí da anulação.